videoaula eu vou mostrar para vocês como se resolve o exercício 5 da lista de mapeamento ER relacional. O exercício 5, assim como os anteriores, dá pra gente um diagrama ER, que está no próximo slide, que nesse caso é de um banco de dados de um sistema de um museu de artes. Ele pede para a gente apresentar um mapeamento ER, deixando indicado o que é chave primária, o que é chave secundária, e quais são as chaves estrangeiras e as opções de exclusão de cada uma delas em cada tabela. Então vamos lá. Aqui a gente tem o diagrama R, que a gente vê aqui já que tem duas disjunções e ele tem as entidades: obra de arte do museu, obra de arte emprestada, obra de arte, pintura, escultura, estátua, coleção e interação, artista e exibição, e só três relacionamentos, que aqui no caso são o pertence a, elaborada por e é exibida. Então vamos lá. O primeiro mapeamento que a gente vai fazer aqui é da entidade obra de arte, que tem como chave o ID obra. A gente passa ele como chave primária para o relacional e todos os atributos ficam normais. A gente passa eles normais. Aí a gente faz aqui o mapeamento da primeira disjunção, que a gente vai usar a estratégia de criar uma tabela para cada uma das subclasses. Mas a gente vê ali que a gente só criou uma tabela para a subclasse de pintura e para a subclasse de escultura. Por que a gente não cria para de estátua? Porque estátua, se a gente olhar aí no diagrama ER, não tem nenhum atributo próprio dela, não tem nenhum atributo que caracterize uma estátua. Então a gente não precisa criar a tabela para ela. A gente cria para a pintura e para a escultura porque cada uma delas tem atributos próprios delas. Aí o que a gente faz é, a gente cria ali na tabela de obra de arte uma flag aqui, o tipo de obra, que vai indicar se essa obra de arte vai ser uma pintura, uma escultura, uma estátua ou outros, porque a gente vê aqui que a participação de obra de arte na disjunção é parcial, então ela pode ser um desses três ou pode não ser nenhum deles. E aí a gente vai ter essa flag aqui para indicar isso, e aqui na pintura e na escultura a gente tem como chave primária o ID obra, que vai ser também uma chave estrangeira. E o ID obra, tanto em pintura quanto em escultura, fazem referência ao ID obra de arte, com propagação aqui como a opção de exclusão, porque pintura e escultura continuam sendo obras de arte. Então, se eu deletar uma obra de arte do meu sistema, se ela for uma pintura, eu quero que você delete ela da minha tabela de pintura. Se ela for uma escultura, eu quero que você delete ela da tabela de escultura. Então, por isso que a gente usa a propagação nesse caso. Aí a gente vai fazer o mapeamento da entidade artista, que tem como chave aqui nome artista, que é um valor em string. Como valores em string são difíceis de comparar quando a gente, porque se a gente lembrar, as chaves aqui vão ser passadas como chaves estrangeiras para outras tabelas no relacional. E como elas são strings, comparar duas strings na hora de fazer consultas é muito custoso. É muito mais fácil eu fazer a comparação entre valores numéricos. Então o que a gente faz é, a gente cria uma chave primária nova aqui pro relacional, que é o ID artista, que vai ser um valor numérico, e a chave aqui do diagrama R passa a ser uma chave secundária. Lembrando que chaves secundárias tem que, apesar de serem secundárias, elas têm que ser valores únicos ainda, não podem ser repetidos. E aí, os outros atributos a gente faz um mapeamento normal deles aqui para a tabela. Aí o relacionamento 1 para N entre artista e obra de arte, mas nesse caso aqui a gente vê que o lado N da relação é parcial. Porém, a gente ainda vai usar a tática de colocar a chave primária do lado 1 como chave estrangeira no lado N, porque a gente está partindo do pressuposto que poucas obras de arte vão ter um artista desconhecido, ou seja, eu não vou saber qual artista que é qual artista que fez aquela obra de arte. Então a gente usa ainda a estratégia de colocar a chave primária do lado 1 como chave secundária, como chave estrangeira, desculpa, no lado N. Então a gente vem aqui na tabela obra de arte e adiciona aqui o ID artista, fazendo referência ao ID artista de artista, com bloqueio como opção de exclusão para garantir a
independência entre as duas entidades. Aí a gente tem o mesmo problema aqui de artista em exibição. Exibição tem como chave o nome exibição, que é uma string. E como strings são custosas de comparar, a gente cria uma chave nova id exibição para ser a chave primária no relacional, e a chave aqui do relacional, do diagrama R, passa a ser secundária no relacional. E aí os dois outros atributos continuam aqui existindo normais. Lembrando que chaves secundárias têm que ser únicas. Aí a gente tem o relacionamento N para M entre obra de arte e exibição. Como um relacionamento N para M, a gente tem que criar uma tabela nova para ele. Então a gente cria aqui a tabela é exibida com id obra e id exibição como uma chave primária composta. O id obra do exibida faz referência ao id obra de obra de arte, e o id exibição do exibida faz referência ao id exibição de exibição, com propagação aqui como a opção de exclusão. Porque se eu estou deletando uma exibição do meu sistema, eu quero deletar todas as informações relacionadas àquela exibição. E a mesma coisa para a obra de arte. Se eu estou deletando uma obra de arte do meu sistema, eu quero deletar todas as informações sobre aquela exibição. Sobre aquela obra de arte, desculpa. Aqui, aí a gente vai para o mapeamento da segunda disjunção, que de novo a gente vai usar a estratégia de criar uma tabela para cada uma das subclasses e colocar uma flag na superclasse aqui. Então a gente vem aqui na obra de arte, cria a flag tipo de propriedade, e aí cria as tabelas obra de arte do museu e obra de arte emprestada. E cada uma delas aqui a gente põe os atributos delas em cada uma das tabelas respectivas. Aqui a gente não vai fazer o mapeamento desse atributo derivado aqui em exposição, porque para descobrir se uma obra está em exibição ou não, é fácil descobrir por causa da consulta entre obra de arte, por causa do relacionamento entre obra de arte e exibição. Aquela tabela lá que a gente criou é exibida se a obra de arte tiver presente naquela tabela e a exibição tiver se a data tiver entre a data de início e a data de término, ela está em exibição. Então a gente não vai adicionar esse atributo aqui em exibição, porque é fácil descobrir através da consulta se a obra de arte está em exibição ou não. Aí o id obra aqui, tanto em obra de arte do museu quanto em obra de arte emprestada, faz referência ao id obra de obra de arte com propagação aqui como opção de exclusão, por causa daquele motivo que as obras de arte do museu e a obra de arte emprestada ainda são obras de arte. Então, se eu estou deletando uma obra de arte, se ela for do museu, eu quero que você delete ela também da tabela obra de arte do museu. Se ela for emprestada, eu quero que você delete também ela da tabela obra de arte emprestada. Então é por isso que a gente usa a propagação. Aí a gente tem aqui a tabela coleção e iteração, que tem aqui o nome coleção como chave, que vai ser uma string. Então, como strings são custosas a gente comparar na hora de fazer consultas, a gente cria aqui uma chave nova, que é o id coleção, e transforma ela em chave primária, e o nome coleção passa a ser uma chave secundária aqui. Ele que era a única chave no ER, passa a ser uma chave secundária no relacional. Aí os outros atributos a gente faz um mapeamento deles normal, e aí a gente vai para o relacionamento entre obra de arte emprestada e coleção iteração, que é um relacionamento 1 para N, com o lado N aqui sendo total. Então a gente vai usar aquela estratégia lá de colocar a chave primária do lado 1 como chave estrangeira no lado N. Então a gente vem aqui na tabela obra de arte emprestada, coloca o id coleção e diz que esse id coleção faz referência ao id coleção de coleção iteração, com bloqueio aqui como a opção de exclusão para garantir a independência entre as duas entidades. E aí a gente tem aqui a resposta final do exercício.